Bom dia. Vamos dar para Parashá de hoje. Essa Parashá a gente conclui o segundo livro da Torá. Então se chama o Shabbat Chazak. Chazak significa força. Chazak, Chazak, Venit Chazek. Então que Hashem dê para a gente força, força, que possamos nos fortificar. Além disso, nessa semana a gente vai ler uma segunda Torá, que vai ser Parashat Achodesh. Achodesh significa o mês, que a gente faz a leitura voltando lá para mais para o início desse livro, de Shemot, onde Hashem ele fala que a gente tem a mitzvah, a primeira mitzvah que Hashem deu para o povo, que é a Chodesh Hazeh Lachem, a mitzvah do Rosh Chodesh. Deus mostrou a lua nova para Moshe e instruiu ele sobre as leis do Rosh Chodesh. Quando você vê a lua nova, nós temos a mitzvah de Lekadesh, significa santificar, santificar o tempo, santificar a nossa vida. E a ideia é que agora que está chegando o Pesach, isso aconteceu na véspera do Chodesh Nissan, o mês de Nissan. Então, a gente faz essa leitura especial e com isso a gente conclui as 4 parshiot especiais que a gente vem lendo ao longo desse mês e pouquinho, que a gente, a maioria do Shabbatot, a gente teve essas leituras especiais. Dúvidas? Ok. Então, sobre o que se trata essa última parashá da Torá? Yosef Shai? Pecudei. Contabilidade. Boa. Então, quem está acompanhando a leitura semanal, a gente já está, vai aquele, Pecudei, mais ou menos Kitissá, e desculpa, Trumat Tetzaveh, Kitissá, vai aquele, Pecudei, que são 4 parshiot que falam e repetem, a Torá não repete nada, mas aparentemente repete a construção do Mishkan. E agora, Moshe Rabbeinu, nome da paraxá é Pekudei, significa contagem. Ele está prestando as contas para o povo. Olha, eu arrecadei tanto, eu usei tanto. Ele vai lá e diz tudo aquilo que eu arrecadei, aonde eu usei cada coisa. Então, tem vários detalhes a respeito dessa conta que Moshe Rabbeinu ele prestou. Então, o primeiro detalhe é que ele poderia chegar e dizer, gente, eu sou Moshe Rabbeinu, você está duvidando de mim? Eu falo com Deus. Qualquer coisa eu faço um buraco aqui e você cai dentro com Cora. Fala com o chefe. Então, Moshe Rabbeinu, ele fez aquilo que se chama Veitem Nekiim Hashem Israel. Você precisa ser limpo, ou seja, estar transparente, não somente perante Hashem, mas também perante as pessoas. E foi ele, por isso a Torá fala para a gente, Asher Pukad al Pi Moshe, que foi contado por Moshe. Ou seja, Deus não pediu para ele prestar essa conta, mas ele vai lá e ele presta a conta. O Midrash traz que o povo começou, para variar, a falar, não, Moshe Rabbeinu enriqueceu, ele tá levando uma bola, essa é a palavra, tá levando por fora. E aí, então, por isso que ele foi lá e deu as contas. Mas, a princípio, tá Alpi Moshe. É, mais ainda, está escrito que foi pela boca de Moshe. Não quer dizer necessariamente que ele foi aquele que ficou contando dinheiro. Porque senão, você ainda pode desviar. Você fala, arrecadei 100, usei 100. Na verdade, quando ele contou, eu tinha 110. Então está escrito Alpi Moshe, pela boca de Moshe. Outras pessoas contaram, outras pessoas estavam lá e Moshe só estava direcionando, ele estava coordenando a contagem. Então isso é um detalhe importante. E ele fala onde foi usado. Cara. Exatamente. Então ele vai lá, o que quer dizer essa contagem? Ele fala quanto foi arrecadado e aonde foi usado cada coisa. Então, alguns detalhes curiosos de que normalmente, quando você faz uma joia, então vamos supor que você compra o ouro e dá para o ourives preparar uma joia para você. A joia vai pesar exatamente igual aquele ouro que você deu para ele? É impossível. Porque você tem um gasto na hora que você uma perda na hora que você transforma aquilo numa joia, e é normal. Então você imagina construir um Mishkan, onde você precisa construir ele de maneira perfeita, por mais que você tente guardar os retalhos, os restos, os pós de ouro, prata, que eventualmente cobre que tinham, mas não teria como você conseguir ter exatamente o mesmo peso daquilo que você arrecadou. Fisicamente impossível. Mas Moshe Rabbeinu, de alguma maneira, provavelmente milagrosa, aquilo que ele arrecadou foi inteiramente usado, e ele diz aonde foi usado, e se quisesse, poderia pesar
e você ia ver que tudo aquilo que foi arrecadado estava lá dentro do Mishkan. Depois a Torá fala para gente que eles arrecadaram e deu para eles o suficiente. A linguagem que a Torá usa, aqui, a linguagem que a Torá usa, a Torá fala que eles deram o suficiente e sobrou. É uma linguagem que não dá para entender. Se você fala que ele deu o suficiente, dá para entender que deu exatamente o justinho. E aí a Torá fala que sobrou. Então, que significa isso? Então, o que acontece é o seguinte: vamos supor que estão fazendo uma arrecadação para a construção de uma escola. Aí vão colocar placas. Então, você tem as placas da entrada, as placas que vão dentro das salas de aula, do salão nobre, na sala de estudos. Agora alguém tem que patrocinar o banheiro também. Você gostaria de colocar uma placa de homenagem na porta do banheiro? É necessário, tá certo? É essencial. Mas você gostaria de colocar a tua placa na porta do banheiro, sim ou não? Coloca em nome do Corinthians. Tal. E aí, então o que acontece? Dentro do Mishkan, longe a comparação, mas só para a gente poder entender o conceito, você tinha partes mais nobres e partes menos nobres. E se eu pudesse escolher o ouro, se ele vai para ser usado lá no Kodesh HaKodashim para criar, para fazer os queruvim, aqueles anjinhos que ficavam em cima da arca sagrada, ou o ouro que vai ser usado na parte mais externa. Aonde você vai escolher? Hã? Claro que na parte interna. Outra coisa, se eu te disser que toda a arrecadação foi usada, mas sobrou um pouquinho, talvez você vai dormir à noite pensando, será que eu fiquei de fora? Aquela moeda que eu dei, alguém ficou de fora. Então aqui vem a explicação que de fato o roteiro sobrou, mas ao mesmo tempo ela tinha exato. O que significa isso? Tudo aquilo que foi arrecadado, foi colocado, entrou no Mishkan. Ninguém ficou de fora. Deu para entender? E também, ninguém saberia dessa forma, a minha parte foi para cá, a minha parte foi para lá. Tudo foi arrecadado e tudo, o presente coletivo, ele foi usado e você não precisa prestar contas de quem foi para onde. E olha que coisa curiosa. Moshe Rabbeinu, ele começa a prestar as contas. E aí, é, quando ele chega em relação ao ouro especificamente, o que há de mais nobre, ele não dá uma conta precisa. O que ele fez exatamente, aonde ele usou. Então, peraí. Na prata você falou. No cobre você falou. De repente chega no ouro, a Torá parece que fica em silêncio. Você não tinha prestado atenção quando você leu a Torá, né? Você não tinha visto isso. Tá bom. Mas se você ler, você vai ver que a parte do ouro, Moshe Rabbeinu não deu a contabilidade, não prestou as contas completas. E a pergunta é, por que que ele não prestou as contas do ouro? Então, tem vários comentaristas que discutem esse assunto. Peraí, se toda a ideia de Moshe é ser transparente, e ele vai lá, chega e fala, olha, arrecadamos X. Aonde você usou? Ele não fala. A pergunta está clara? Se você tivesse lá, você não ia talvez suspeitar um pouquinho de Moshe? É mais o mais valioso. É o mais valioso. Então, se eu fosse Moshe, difícil de falar essa frase, né? Mas se eu fosse Moshe, se você não sabe para onde foi o ouro, então melhor ficar quieto, não falar nem da prata e nem do cobre. Assim tá, a pessoa confia em você. Mas você começa a prestar as contas e chega na hora do ouro, você não fala onde foi usado. Então ele estava se expondo e a Torá continua, segue como se fosse que não aconteceu nada. Então tem uma explicação mais talvez cômica, que é a seguinte: a, o donativo do meio shekel de prata era imposto. O donativo do ouro era voluntário.
Cada um dava se quisesse. Então, o que acontece? Quando é imposto, a gente fica lá e quer saber para onde foi usado o meu. Eu dei um pouquinho. Para onde foi usado? Como que você usou? E aí a gente começa a perguntar. Quando é do ouro, que o cara foi lá, deu voluntariamente para a construção do Mishkan, deu nas mãos de Moshe, de Aaron, ele não está preocupado. O cara que está preocupado é aquele que foi imposto, aquele que teve que dar. Ele fica lá aí para onde foi usado. Quando é uma coisa voluntária, então as pessoas se preocupam menos, porque eu já dei de voluntário. Então, se eu dei, quer dizer que eu confio. Se eu confio, eu não preciso que você preste as contas. Mas essa resposta ainda não é suficiente. Não satisfaz, por quê? Porque tudo bem, isso é em relação à pessoa. Mas eu, Moshe, tenho que prestar as contas, independente se a pessoa me pediu as contas ou não. O ouro falou com Hashem. Hã? O ouro falou para Hashem. Ele falou para Hashem, mas a frase que eu disse no início é que você deve estar transparente, limpo perante Hashem e perante as pessoas. Então, tem aqui uma explicação muito interessante, que é a seguinte: se você parar para fazer a conta, quanto ouro de fato foi necessário, Moshe Rabbeinu, não somente que ele não, Hasbe Shalom, embolsou, ele, pelo contrário, desembolsou. Ele pegou do ouro próprio dele, pessoal, pessoa física, para poder completar o ouro necessário para construir o Mishkan. E aqui tem uma conta aproximada, eu escrevi, senão não ia lembrar, mas se a gente pegar, por exemplo, o Arona Kodesh, ele era ouro, revestido por madeira dentro e fora, mas o Arona Kodesh, a arca sagrada, era de ouro. A densidade do ouro, você vai entender bem, é 19,33. Ou seja, 1 metro cúbico de ouro, ele pesa 19,33 toneladas. Agora, aqui, o Aaron, ele tinha 2,5 amot. Amot são mais ou menos 89 centímetros. 49 centímetros, desculpa. Meio metro. Então, você tem 2,5 amot de comprimento, 1,5 de largura. Estou falando lendo, tá? Senão eu ia me perder. E aí, a grossura do Aron, a espessura dele era de um tefach, 8 centímetros. Fazendo a conta, ele dá em média 5 toneladas. Só o Aron. Em cima você tinha os cruvim, depois você tinha a menorá, e assim por diante. Então, fazendo a conta, então nossos sábios eles dizem que Moshe Rabbeinu não prestou a conta, pelo contrário, se ele prestasse a conta do ouro, ele estaria se vangloriando. Peraí, então da onde veio? Ah, você desembolsou a escolha, parabéns. Moshe Rabbeinu não queria isso. Então ele falou quanto tinha. Talvez ele fez uma cara assim, meio sorriso amarelo, paisagem. Tá aqui o ouro. E tudo bem, a gente ficou em dívida no banco, precisamos pegar emprestado, mas demos um jeito. Ele não ia jogar na cara do povo. Então, ele falou simplesmente quanto foi arrecadado. Você quer ver se está faltando alguma coisa, se alguém embolsou? Vai dar um passeio lá no Mishkan, vai ver quanto ouro tem, vai ver quanto a gente arrecadou, e aí vocês me dizem se alguém embolsou alguma coisa. Certo? A arca de alianza pesaba más de 5 toneladas Sim, sim. y no cargaban solo 4 Muito personas. boa pergunta, muito boa pergunta. Eram 4 pessoas que carregavam e, na verdade, era de forma milagrosa. Tanto é que a gente estudou em Yoshua que quando eles atravessaram o Jordão, os Koanim ficaram para trás, carregando o altar e depois a arca, e a arca literalmente levantou voo e atravessou com ele segurando. A ideia disso é que a arca nos levanta, não a gente levanta ela. Quando você levanta a Torá, às vezes é pesado, um pergaminho antigo, grande, a gente acha que nós estamos levantando a Torá que está nos levantando. Essa é a ideia. Mais uma coisa curiosa, eu falei antes, daquela explicação talvez mais cômica, de que aqueles que deram imposto queriam pedir as contas. Aqueles que deram voluntários, eles não faziam questão da conta. Olha que coisa curiosa.
em nenhum lugar consta na Torá, algumas parashiotas atrás, que quando o povo fez o bezerro de ouro, e eles doaram do seu ouro, que alguém prestou as contas. Olha, fizemos o bezerro de ouro, a arrecadação foi X e a gente usou X. Por que será que no bezerro de ouro ninguém prestou contas? Não, por que será? Quem era o encarregado? Tudo bem, foi Aaron, foi forçado a realizar a parte do trabalho. Mas quem eram os tesoureiros do bezerro de ouro? Os egípcios. Os egípcios que se misturaram com o povo judeu era hebreu. Sempre foram da Então eles não têm como prestar contas. Com eles é acredita em mim. Bate no peito e fala, você não acredita em mim? garantia Certo? sempre. A garantia sou eu mesmo. Mais uma mensagem interessante e bonita para a gente, um pouco, talvez, forte, mas a mensagem é a seguinte. Quando a gente vai gastar para bezerros de ouro da nossa vida atual, cada um traduza como que é, o que é o bezerro de ouro na vida atual, a gente às vezes não faz muitos cálculos. Ah, mas espera aí, como que está tão caro a assinatura desse... Como que está tão caro a entrada para determinado lugar? Eu não faço cálculos. Eu estou muito interessado. Para mim é uma paixão e eu não peço para alguém me explicar por que está tão caro e para onde vai o dinheiro. Agora, quando se trata de coisas sagradas, aí vem o Yetzirah. Peraí, alguém está lucrando, alguém está embolsando. Por que é tão caro? Não sou eu aqui para advogar por ninguém e dizer que todo mundo é honesto na vida só porque está vendendo algum artigo religioso, judaico ou kasher. Mas o que eu estou dizendo é que a nossa natureza, assim como aqueles que foram obrigados a dar o imposto, eles ficam lá cobrando quem fez, como fez, para onde foi, a nossa natureza, quando se trata de coisas sagradas, Mishkan, a gente vai querer prestar, a gente vai querer saber como, aonde, por quê e contar cada centavo. Quando se trata de coisas talvez que seriam comparadas a um bezerro de ouro, a um desejo é, talvez mais animal, a gente não para fazer contas às vezes. E aqui está a mensagem que Moshe Rabbeinu, mesmo assim, ele foi lá e prestou as contas. Mas a gente parar e colocar os pesos e medidas, justamente essa palavra cabe, colocar os pesos e medidas e saber aonde eu preciso fazer contas, aonde talvez não preciso fazer contas. Aqui uma explicação importante que eu sempre falo em relação a tzedakah. Quando a gente fala de tzedakah, o mínimo necessário é 10%. Ah, tem o conceito de tzedakah anual, mas ser o dízimo você precisa tirar o dízimo daquilo que você ganha. Agora, se eu quiser dar mais, melhor ainda. Até 20 ou 25% tem discussão, tá tranquilo, posso dar. Mais do que isso, já posso estar comprometendo a minha renda, então não é para todo mundo. Só se a pessoa, Baruch Hashem, tem demais e dá 20, dá 50%, não vai fazer falta nenhuma. Mas aí o que acontece? Por um lado está escrito que você tem que ter o cálculo. Yitzhak, está escrito na Torá, Vaimtza mea shearim, ele encontrou mea shearim, 100 vezes mais daquilo que ele tinha plantado. Daqui nós sábios aprendem que ele foi lá preciso na conta dele. Porque a avó diz, altarbele a ser uma adulto. Você não deve fazer por aproximação. Nem que você vai fazer a mais. Não, eu vou arredondar para cima. Você deve ter uma planilha onde você coloca as tuas entradas, os teus gastos que você gasta para o próprio trabalho, para saber de fato quanto você ganhou, para você poder tirar os 10%. Por outro lado, está escrito o seguinte: só tem que fazer na ponta do lápis. Porque se você faz na ponta do lápis, a Hashem também vai fazer com você na ponta do lápis. Não é uma boa, não é uma boa coisa. Se você quiser, dá mais. Mas as duas coisas não são contraditórias. Você tem que ter os 10% na ponta do lápis, mas ainda assim, às vezes a pessoa pode falar: bom, o terno que eu comprei para poder ir na reunião de trabalho me custou 3 mil. Então eu poderia, teoricamente, abater isso como um custo de trabalho. A gasolina que eu usei também. É verdade, você tem essa permissão pela Allahá. Tudo que é em função do próprio trabalho, você não conta como renda. Mas será que eu vou colocar tudo isso também na conta do lápis? Na ponta do lápis? Não posso dar um desconto, eu posso falar, esquece, isso aí eu posso arredondar para cima. E depois que eu fiz a conta, eu também posso dizer, é verdade, eu dou 10%. Alguém vem me pedir e fala, não, 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 esse mês já quitei, tem mês que vem. E aí?
e o cara fica como? Então, nesse caso, a gente não precisa ser preciso. E a gente tem que ser dar a mais. Então, só trazendo essa ideia aqui para o cálculo que a gente faz, e quando é tzedakah e etc., temos que ter uma planilha boa, perfeita, para a gente poder calcular exatamente os 10%, mas depois que você faz a planilha, você não precisa ficar preso nela, pelo contrário, você pode arredondar para cima. Eu dei um pouco mais. Posso te dizer, o melhor devedor que pode existir é Deus. Deus está te devendo, porque se você dá 10%, ele vai te devolver. Se você der mais do que os 10%, quem vai ficar te devendo? A garantia é dele. Então, acho que é uma boa, é um bom negócio você emprestar para a Shem e falar, olha, eu estou dando a mais e ele vai ficar te devendo. Não se preocupa que esse com certeza vai pagar. Certo? Para mandar os cartões de quebrado. Não. Esse 10% pode dar para várias situações? Sim, você deve dividir. Você deve dividir, sim. E tem a lista de prioridades, mas você deve dividir. Não é, o ideal não é dar para uma única causa. Você deve dividir. Tem muitas causas e você deve saber dividir. É melhor dar 1% para 10 causas do que 10% para uma só. Não, não sei se essa é a frase. A frase é melhor dar R$ 1 para 10 pessoas do que R$ 10 para uma pessoa. 1% para várias causas, 10% para uma causa, não acho que está... A ideia, modo de dizer, tá bom, aí sim. Mais uma coisa que o Midrash traz para a gente que acontece na hora que Moshe Rabbeinu vai prestar as contas. Já aconteceu com alguém aqui que deu branco? Pergunto a vocês. Na hora que você ia falar alguma coisa, a prova principalmente, deu branco. Para mim dava branco porque já estava branco, não é que deu branco na hora, já estava branco. Essa é a piada. Baruch Hashem, eu passava de ano, sem problema. Então, o cara fala, não, deu branco. Se não estudou para a prova, deu branco mesmo, né? Se você não estudar, não é deu branco, eu já estava em branco, tá certo? E aí, o que acontece? Moshe Rabbeinu, na hora que ele está dando essa prestação de contas, de repente ele percebe que tem uma diferença pequena, mas ele não poderia deixar que essa diferença é, ficasse sem dizer para onde foi. E aqui a Torá fala para a gente, logo no início da Paraxá, que esse valor era 1.775. Esse era o peso que ele ficou na dúvida, ele não lembrava aonde ele usou. E aí Hashem viu que na hora deu branco, e Hashem vai lá e cochicha para ele, ou fala em voz alta, Vetaelef, quem prestar atenção na leitura, no tom, na música da Paraxá, a música também tem muita explicação por trás. Porque essa música, né, quem lê a Torá, você vê que tem lá o homem do lado fazendo lá o maestro com as mãos. Isso é só uma colinha que ele dá para você ler corretamente, não só o meio do passuco, que seria a vírgula, final do passuco, que é o ponto final, isso é essencial, mas você saber cantar adequadamente. Isso é muito difícil, porque na Torá você não tem nem os pontinhos e nem as notas musicais. Então, o Baal Coré tem que saber tudo isso na hora que ele lê, então é difícil. Então, essa música, Vetaelef, chama As Lagueiras, é uma música rara na Torá. Aparece poucas vezes na Torá. Mas a música está dizendo, ó, você lembra? Ah, me lembrei. Ah, Vetaelef, deixa eu cantar, deixa eu... parece como se fosse uma vitória. Fala. Então, assim é ponto e assim é vírgula. Então, é uma convenção, não existe uma maestria registrada nos livros. Isso é uma convenção que se inventou, né? Então, cada um faz do jeito que melhor entender, você combina com o cara, e é muito curioso que você está olhando na Torá e com Hashem faz nossa visão periférica, que você consegue ver, você consegue olhar, ler aqui o que está escrito, e você consegue ao mesmo tempo ver o sinal que ele está fazendo, porque eu não posso falar a Torá de cor, e eu tenho que ler também para poder saber o que está escrito. Então é interessante como funciona e funciona muito bem. Mas não tem uma regra. Normalmente o pessoal faz assim com a mão, quem está olhando no vídeo, que faz assim com a mão seria como se fosse a vírgula, que é uma parada de leve dentro do pasuk, e assim, né, você fini, né, terminou, você terminou, é o ponto que seria o final de cada
versículo. E, por exemplo, o Rabino falou, né, que eu posso saber ler de cor, mas tem que ler, a mitzvah é ler, não é, Tenho que Rabino? ler, sim, tenho que ler dentro. Mesmo que eu sei o passuco de cor, né, tem partes da Torá, por exemplo, Rosh Chodesh. A gente lê todo o Rosh Chodesh. Então, Memoriza. você memoriza, mas você tem que ler lá dentro. Às vezes você chega na parte da Torá que está dentro do Shema, o próprio Shema. Você tem que ler dentro cada letra. Tem um menino aqui que fazia para o senhor assim, eu falei, não, faz assim. Não podia fazer o L. Tem que fazer treinamento. E faz assim, esse É igual duplo. sabe que Cada dupla escolhe seu tem que sinal. fazer treinamento. Nossa, maestro. Tem que botar o cara lá e, ó, vamos treinar, ó. Faz E assim. qual foi o item que Moshe Rabbeinu esqueceu? E aqui tem um significado muito profundo. O item que ele tinha esquecido, Asavavim Laamudim. Ele tinha feito ganchos que ficavam presos no, nas barras, nos pilares do Mishkan. Esses vavim, neles se fazia, tinha como se fosse uma, vamos chamar de uma lona, né? Mas era um tecido que ficava do lado de fora, numa como chama? Quando tá na Diagonal. diagonal, obrigado, numa diagonal do lado de fora. Então, se você olhasse para o Mishkan, você tinha as paredes, mas em volta você tinha como se fosse como são essas cabanas, essas tendas, e uma parte do tecido em cima preso através de ganchos no topo do pilar, e ele vai lá e ele se estende para fora numa diagonal e ficava preso no chão. Então, esses ganchinhos que estavam presos lá no topo de cada desses pilares. Então, é lá que foi usado essa medida que Moshe Rabbeinu tinha esquecido. Isso tem um significado. Por que bem esses que ele esqueceu? Por que lá? Qual que é o significado? Olha como a língua hebraica original, bíblica, Lashon HaKodesh, ela é perfeita. A palavra usada para gancho é vavim, ou vav. Vav em hebraico é a letra vav. Qual que é o formato da letra vav? Como se fosse um L, certo? Não é reto, certo? Pelo contrário, ele tem um que seria como se fosse uma mão francesa, tá certo? Presa na parede. Então, como se diz gancho em hebraico, ganchinho, o que é um gancho? Onde você pendura outra coisa, ele se chama vav. Olha que coisa mais curiosa ainda. A preposição e, quando eu falo em português, eu e você. Como fala em hebraico, ani, ve, atá. Qual que é a letra que se torna um gancho entre duas coisas? Vav. Olha como é incrível. A língua hebraica, você tem o formato da letra, tem significado. O significado da letra dentro de uma frase tem significado. O valor numérico tem significado. E tudo isso faz parte de um alfabeto de 22 letras. É uma coisa espantosa. O Vav é só um exemplo. Então, esse Vav, o formato dele é um gancho. A, a função dele dentro de uma frase, de uma palavra, é fazer um gancho. O nome em hebraico de gancho é Vav. E o que significa isso? Então, você tem as pessoas que elas são comparadas como a menorá, com a arca sagrada. Tem pessoas que são comparadas com a estrutura. Tem pessoas que são comparadas com a cobertura. Mas tem aqueles que são os ganchos, aqueles que ficam pendurados. Em português você fala a expressão que aquele cara é um mala sem alça. Por que é mala sem alça? Quem lembra especialmente das malas antigas, você puxava com a rodinha pela frente, a rodinha sempre quebra. E quem tem mala sabe, hoje é um pouco mais resistente. E aí o que acontece? Aí você está sem a rodinha, e aí se está sem alça, a alça está rasgada, você tem que ir lá e segurar aquela mala. O pessoal voltava antigamente com 32 quilos, né? Boas épocas, eram duas, então você tinha que levar ela na mão. Então essa expressão é usada para aquelas pessoas que a gente chama de mala. Quem é o mala? Hã? O chato, aquele cara pesado, aquele cara. Então, eu estou usando uma expressão da língua portuguesa, não é precisa, mas a ideia do gancho são aqueles que estão pendurados, aqueles que estão, talvez uma outra analogia seria o parasita. Ele está aqui pendurado em você, ele não tem autonomia, ele depende dos outros. E eles ficam lá no topo, tentando pegar, né, sugar a energia,
mas eles são apenas um ganchinho. Moshe Rabbeinu tinha deixado, aparentemente, eles de lado, não deu atenção para eles. Chega Hashem e fala em voz alta, na frente de todo o povo, não se esqueça dos ganchinhos. Os ganchinhos também têm uma função muito importante. São eles que nos unem. Se você achar que tem alguém que ele não faz parte, por algum motivo, que aparentemente ele é um gancho, aparentemente ele é alguém que não traz nada, ele só se pendura nos outros, esses também fazem parte do povo de Israel. E o eu e você só vamos poder nos unir se a gente tiver o e, ligando eu e você. O povo de Israel não é feito de quase todos. Ele é composto de todos. Assim como um corpo, eu preciso da unha do pé, como eu preciso do cabelo, como eu preciso do cérebro, como eu preciso do meu pulmão. Todos fazem parte. E essa mensagem, Veta Elef, que ele se lembra, é uma mensagem para a gente saber que não, mesmo aquela pessoa que eventualmente se fala, esse cara é um peso, ele sempre pede, ele nunca compartilha, ele nunca dá, e etc., saber que eles também são essenciais. Talvez eles estão lá para poder te testar, talvez eles estão lá ainda em fase de aprendizado, mas todos fazem parte do povo de Israel. E Hashem então declara em voz alta, Veta Elef, você esqueceu desses vavim, desses ganchos, eles foram usados e foram bem aplicados. Ele veio e ele presta as contas da onde veio, para onde foi usado. Rabino, ninguém quer pôr a placa no banheiro, mas também ninguém quer ficar sem poder ir no banheiro. Exatamente. Então, é muito importante o que você falou, e é justamente por isso que que ele, algumas coisas, Moshe, como eu falei, Moshe bem a maioria das coisas ele falou para onde foi, mas ele também não falou o ouro que você deu foi para aqui. Falou o ouro em geral. Você deu ouro, foi usado para cá, para cá, para cá, para cá. Mas você não sabe se foi o teu ou se foi o meu. E a verdade, uma coisa muito bonita, se a gente quiser fazer uma comparação, só para concluir, Yaakov Avinu, famosa passagem, quando ele passou do lugar onde seria o Beit HaMikdash, ele estava fugindo do irmão, que ele pegou as brachot, indo para a casa de Lavan. Então, no meio do caminho, a Torá conta para a gente que ele adormeceu, teve aquele sonho com as escadas, os anjos subindo e descendo. Mas a Torá conta para a gente, em um lugar a Torá fala Avanim, que ele cercou a cabeça com pedras, ou colocou a cabeça nas pedras, e outro lugar está escrito, ele colocou a cabeça na pedra. Então o Midrash, ele pega essas palavras e explica para você o seguinte, eram 12 pedras, simbolizando as 12 tribos, e elas estavam brigando entre si em qual de nós o Jacó vai colocar a cabeça. Uma briga religiosa supostamente válida. O que Hashem fez? Juntou todas as pedras, numa só. Então, eu vi um comentário que faz a seguinte pergunta. Tá bom, se pega o travesseiro, a tua cabeça ocupa todo o travesseiro? Tá numa parte. Então, ainda assim, a parte da pedra correspondente aonde ficou a cabeça também levou vantagem sobre as outras que não estavam só do lado. E por quê? Então, por que não teve briga? Porque enquanto você enxerga a si mesmo como uma pedra individual, separada das outras, você vai brigar. Na hora que você percebe que todas as 12 tribos, por mais diferentes que sejam, e Hashem fez elas diferentes, são partes de uma única pedra, já não faz diferença. Eu estou com a cabeça no travesseiro. Se é no meio, do lado, no canto, em cima, embaixo, já não tem mais motivo de briga. Na hora que a gente percebe que somos um só, Be'ayah Mishkan Echad, se tornou um único Mishkan, e aí o Mishkan, ele tornou, na verdade, ele era a ponte entre o céu e a terra. Ele, na verdade, é o que nos conecta diretamente à casa de Hashem, aqui embaixo. Então, nessa casa, ela tem que ser construída na base de união. Ela tem que ser construída, primeiramente, com um imposto que foi sobre todos. Todo mundo dava meio, sabendo que é só metade, ele precisa do outro para se completar, e cada um também existe, ao mesmo tempo, as diferenças entre as pessoas que Hashem mesmo colocou. Então, aquele que tinha mais ouro dava ouro, aquele que tinha lã dava lã, e cada um dando de si próprio o melhor que ele tinha, que isso também faz parte da construção do Mishkan. Na vida a gente tem a mesma coisa, esses dois aspectos, aonde a gente tem a parte nossa coletiva e a nossa parte individual. E ambas têm que caminhar juntos. Porque quando eu falo do individual, eu tenho a minha personalidade, a minha peculiaridade que a Hashem me criou e me deu esse talento, esse dom específico para eu fazer a minha missão, mas ao mesmo tempo não posso enxergar que ela é individualmente minha. Eu estou aqui num barco
com todo mundo. Se eu fizer um buraco, o barco é de todos e afeta a todos. Hazak, Hazak, Benit Hazek. A gente possa se fortificar. Então, Shabbat Shalom. Olha,